vendo aquilo ali? Aquilo é uma ilha. Quem consegue ver, na minha frente é uma ilha. É uma ilha. Eu costumo falar que essa é a última ilha do Rio Negro. Por que eu digo a última ilha? Porque o Rio Negro também é conhecido como o Rio das Ilhas. Porque aqui nesse Rio Negro também estão os dois principais arquipélagos fluviais de água doce do planeta Terra. Temos o primeiro, que é o Mariuá, fica no município de Barcelos, que já foi capital do Amazonas, com mais de 1.100 ilhas. E temos o mais próximo aqui de Manaus, que é o arquipélago das Anavilhanas, que inclusive fazer um sobrevoo para fazer um estudo geográfico, ela é muito bonito, a arquipélago das Anavilhanas. Agora, esta ilha aí, gente, ela chama Marapatá. Ela foi muito conhecida durante o período do Grão-Pará, da época da capitania, que era tudo estado só. O Amazonas não tinha levado ainda a categoria de província, ou seja, seria separado do Grão-Pará. Então, o Manaus era uma tribo indígena, e toda a tribo indígena tem seu líder, tem seu cacique, tem seu chefe, tem seu guerreiro. E o guerreiro da tribo Manaus era o índio chamado Ajuricaba. Esse Ajuricaba, em uma dessas viagens que vinham a vapor, desde o porto de Manaus, o porto flutuante, contra os ingleses, até Belém, que era o estado do Grão-Pará, ele estava amarrado e ele conseguiu fazer uma revolução dentro do barco, porque ele não queria trabalhar a mão escrava estrangeira para os homens brancos. E ele conseguiu quase em frente a essa ilha se atirar no rio e se afogar e acabou morrendo, suicidou-se. Hoje já tem até um bairro chamado Ajuricaba em homenagem a esse índio. Durante o período da borracha, foi um período, gente, de muita escravidão aqui no estado do Amazonas. A abolição dos escravos no Amazonas aconteceu no dia 10 de julho de 1884. E deu tudo certo, que foi tranquilo naquela época. Já era província, já tinha passado presidente Figueiredo, né? Na época que era o presidente era o José Paranaguá, era um cara muito culto e não gostava da Constituição, conseguiu ter a abolição dos escravos. Nesse período, o capital do país era o Rio de Janeiro, Brasil Império e tal. Na vida de a proclamação da República, a República foi em 89, estou falando de 50, estou falando de 84. Então, em 1884, 10 de julho, acabou a abolição dos escravos. Isso serviu de inspiração para a nossa capital, onde uma princesa, quem sabe o nome dela? Hã? Isabel. Ó, o capitão que falou? O capitão aí tá afiado. Bem, parabéns, capitão Boris. Essa mesmo, foi a princesa Isabel. A Isabel, essa princesa, assinou uma lei muito famosa. Qual é o nome da lei? Olha aí, acertou a Lei Áurea, que deu a abolição dos escravos no Brasil. Eu costumo falar, que a história do Brasil passa pelo Amazonas, passa por aqui. Então, foi o que aconteceu naquele período. Então, foi inspiração aqui dentro do Amazonas, que houve o período da borracha. Aí você me pergunta assim, entrando no assunto do florestamento. No período da borracha, que foi nos anos 1890, 80 até 1910, o apogeu da borracha, todos os monumentos históricos apontam para esse período da borracha. Aqui não houve o que aconteceu no sul do país. No sul do país praticamente acabaram com a Mata Atlântica, porque para plantar cana-de-açúcar, o café, o que eles faziam? Eles derrubavam a floresta. E aqui, para você extrair o leite ou látex da seringueira, que é a Hevea brasiliense, você sabia que não precisava cortar a árvore, derrubá-la, é apenas fazer pequenos cortes lineares e aí você coletava. Então você não destruía a floresta. Um dos casos que nós temos aqui por isso que o Amazonas, essa região, é uma das regiões mais bem preservadas do país. Porém, se você pesquisar aí no seu Google agora, olhar e digitar no seu Google, ou anota depois da aula você pesquisa, nós temos muito desflorestamento. Por ano, na nossa Amazônia legal, na nossa região amazônica, nós temos de ser desmatados mais ou menos por ano 120 campos de futebol. Triste, lamentável o que acontece. Você digita no seu Google arco do desflorestamento. Você imaginar a Amazônia aí na sua mente, você vai pegar desde o Amapá, passa pelo Acre, Mato Grosso, até chegar a Rondônia ali, forma-se um arco, por isso chama-se arco de desflorestamento, onde cada vez mais as pessoas estão